Olá pessoal, graça e paz. Eu sou o pastor Tiago da Catedral do Calvário e está começando mais um episódio do nosso programa Sal e Luz. Este é o nono episódio e hoje nós vamos refletir sobre um tema muito importante que é a adoração, o alvo último da missão. Talvez você sempre tenha pensado em missões como envio de missionários, projetos, plantios de igreja, mas hoje a gente vai entender o propósito final de tudo isso, que é algo muito maior, é que Deus seja adorado por todas as nações. Fica aí conosco até o fim, ouça quando você estiver no seu carro, indo para o trabalho, enquanto estiver lavando louça, organizando a casa, passando roupa, caminhando, na academia, antes de dormir. Separe esse tempo para você ser edificado pela palavra de Deus. E não guarde essa mensagem só para você, compartilhe com outros também, envie para aquela pessoa que precisa ampliar a visão sobre o reino de Deus. Amém? Este é o programa Sal e Luz, iluminando vidas pela palavra de Deus. Vamos chamar a nossa vinheta e em seguida a gente volta. Que Deus abençoe a cada um. O Senhor nos escolheu, nos ungiu e fez de nós sua voz, com sua graça nos cobriu e nos deu autoridade e poder. Levantar e brilhar, que já venha a tua luz sobre tua vida, a glória de Deus. Somos o sal da terra, somos a luz do mundo, povo escolhido do Senhor. Somos o sal da terra, somos a luz do mundo, povo escolhido do Senhor. O Senhor nos escolheu, nos ungiu e fez de nós sua voz, com sua graça nos cobriu e nos deu autoridade e poder. Levantar e brilhar, porque já vem a tua luz sobre tua vida, a glória de Deus. Somos o sal da terra, somos a luz do mundo, povo escolhido do Senhor. Somos o sal da terra, somos a luz do mundo. Amém. Vamos orar ao Senhor. Santo e eterno Deus, Pai de toda a criação, Senhor das nações, estamos aqui, Pai, diante de Ti, para reconhecer que Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Te pedimos agora nesse momento que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para que nós possamos ouvir a Tua palavra, que o Senhor venha inflamar o nosso coração com o amor pela Tua glória, venha alinhar a nossa vida com o Teu propósito eterno, e que Teu Espírito Santo nos convença, nos desperte, nos envie, que não sejamos apenas ouvintes, mas adoradores comprometidos com a Tua missão. Exalta, Senhor, o nome de Cristo em toda a terra e nos faz instrumentos para que todas as nações Te adorem. Oramos no nome glorioso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, o tema de hoje da nossa reflexão é adoração, o alvo último da missão. Adoração, o alvo último da missão. Quando se fala de missões, muitos pensam que missões são apenas viagens transculturais, evangelismo, projetos de plantio de igreja. Tudo isso é muito importante, mas são meios. O fim mesmo da missão é a adoração. Missão não começa no homem, missão começa em Deus.
Antes de existirem missionários, já existia um Deus missionário, que desejava ser conhecido por todas as nações. Antes da igreja sair a proclamar o Evangelho, Deus já estava chamando as nações. Então, o foco da missão é o chamado a todos a adorar ao único Deus verdadeiro e a reconhecê-lo como Rei e Senhor do universo. O John Piper percebeu muito bem isso quando disse que as missões existem porque a adoração ainda não existe em muitos lugares. Porque Deus, ele deve ser adorado por todos. E muitos ainda desconhecem o nome do Senhor. E vivem na sua idolatria, adorando seus falsos deuses. Então, a missão, ela ainda é necessária apenas porque ainda existem esses povos que não adoram a Deus. No céu não haverá missionários. Haverá apenas adoradores. O céu será um coral internacional e a igreja está aqui ensaiando esse coral. A Bíblia diz que quando todos os eleitos forem alcançados, quando Cristo for plenamente conhecido, quando as nações estiverem diante do trono, aí sim a missão acaba. Mas a adoração nunca acabará. Para John Piper, o maior problema das missões não é a pobreza, a injustiça, a guerra. É que Deus ainda não está sendo adorado como deveria ser. E eu concordo com ele. O maior drama do universo não é a dor humana em si. É a falta do reconhecimento da glória de Deus apesar dessa dor. Isso não diminui o sofrimento humano, mas coloca tudo dentro da realidade maior, que Deus é digno de adoração e Ele é a razão e o sentido de todas as coisas para as quais nós fazemos, nos movemos e existimos. Para John Piper, o combustível da missão não é culpa, não é pressão, não é estratégia que faz as missões fluírem. É o deleite em Deus. Se eu me deleito em Deus, se eu experimento satisfação e alegria plenas no Senhor, consequentemente, eu vou desejar que outros também experimentem a mesma coisa. Então, missões é um transbordamento de satisfação em Deus. Piper vai dizer também que as missões não é apenas livrar pessoas do inferno, é formar adoradores. A conversão verdadeira resulta em corações rendidos, em vidas transformadas, em louvor sincero ao Senhor. A evangelização que não forma discípulos, por exemplo, e não leva aquela pessoa a adorar o Senhor de forma correta, está incompleta. Não é uma evangelização eficaz. É uma evangelização que não teve o seu objetivo cumprido. Então muita gente, por exemplo, quando lê os Salmos, lê para buscar consolo, para orar, para cantar, e de fato é para isso também. Os Salmos devem ser cantados, porque afinal o inário principal e oficial do povo de Deus são os Salmos. Antes da harpa cristã, do cantor cristão, do novo cântico, que são os inários mais conhecidos, vem os Salmos. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes passa despercebida a temática missionária dos Salmos. Você já notou que os Salmos não são apenas devocionais, eles são profundamente missionários? Os Salmos, eles nos mostram que a missão é universal, é abrangente, ela envolve povos, culturas, céus, terra, criação inteira. Observe como textos convocam o mundo inteiro. Por exemplo, Salmo 33, verso 8. Tema ao Senhor toda a terra. Batei palmas, todos os povos. Salmo 47, verso 1. O primeiro versículo que eu falei, tema ao Senhor toda a terra, está no Salmo 33, verso 8. Povos todos, escutai isto, Salmo 49, verso 1. Cantai ao Senhor,
muito conhecido, né? Esse Salmo 96, cantai ao Senhor que todas as terras, cantai ao Senhor todas as terras. Salmo 67, olha o que diz Salmo 67, que teus caminhos sejam conhecidos em toda a terra e a tua salvação entre as nações de toda parte. Que os povos te louvem, ó Deus, sim, que todos os povos te louvem. Que o mundo inteiro cante de alegria, pois o Senhor governa os povos com justiça e guia cada uma das nações de toda a terra. Louvai ao Senhor todos os gentios, Salmo 117. Então, os salmos, ele de forma geral, não limita Deus a Israel. Desde o Antigo Testamento, o plano do Senhor sempre foi global. Deus, ele nunca foi tribal. Ele sempre foi rei de todas as nações. Agora, existem algumas verdades missionárias nos Salmos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar apenas 5 lições muito interessantes. A primeira delas é que a missão começa com a glória de Deus. Quando nós lemos o Salmo 19, versículo 1, está bem claro, os céus proclamam a glória de Deus. É como se os céus falassem. A própria criação já está pregando, o céu anuncia, o firmamento declara, a natureza está apontando para o Criador. A missão começa porque Deus é glorioso demais para ser ignorado e colocado numa caixinha. Então, se a criação ela está anunciando, o propósito dela é manifestar a glória de Deus, quanto mais nós, que fomos e somos redimidos pelo sangue de Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, devemos silenciar o Evangelho e contradizer a nossa própria natureza. Quanto mais nós, será que isso não vai contra a nossa própria natureza? Em segundo lugar, os Salmos nos mostram que a missão é para todos os povos. Em primeiro lugar, a missão começa com a glória de Deus. Segundo, os Salmos nos mostram que a missão é para todos os povos. Os Salmos, eles sempre vão repetir todas as terras, todos os povos, todas as nações. Você sempre vai ler esse tipo de expressão. Então o Evangelho não é apenas para alguns, não é apenas para quem se parece conosco, não é apenas para a nossa cultura, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para a nossa família, para os nossos amigos. É para todos os próximos e também distantes. Recebereis poder e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então o Evangelho, ele precisa ter esse alcance global. A nossa oração precisa atravessar fronteiras para alcançar os povos transculturais. Nosso louvor precisa incluir as nações. Uma igreja que só olha para si mesma, ou para a região onde ela está inserida, ela perde o coração missionário. Mas em terceiro lugar, missões e adoração não podem ser separadas. É o que diz os Salmos, é o que está explícito nos Salmos. Missões sem adoração é ativismo, é servir a Deus por servir. É você estar trabalhando na obra do Senhor sem estar com foco no Senhor. Mas o foco primeiro é a adoração. Antes das missões vem a adoração. E, pelo contrário, também adoração sem missões é uma falsa adoração. Porque, como nós dissemos, toda adoração ela vai transbordar Deus de dentro de nós. Deus vai ser transbordado. A gente está tão cheio do Senhor que nós vamos transbordar dele, né? Então, quando nós adoramos verdadeiramente, a gente deseja que o outro também adore. Quando fazemos missões de forma bíblica,
O objetivo não é apenas melhorar a vida das pessoas, é levá-las a louvar ao Senhor. Você deseja que seus vizinhos conheçam a Cristo? Você ora pelas nações? O seu louvor, ele tem sido individual ou tem contagiado as pessoas ao redor? É porque muitas vezes nós oramos, pedimos a Deus coisas para nós, mas esquecemos que existem outras pessoas a ser alcançadas. E não é só perto de nós, é no mundo todo. Em quarto lugar, os Salmos nos revelam que a missão ela deve ser integral. Ela não deve ser só cânticos. Os Salmos falam de justiça, de salvação, de paz, de socorro ao necessitado. Então, as missões não devem ficar só no discurso. É proclamação e ação. É anunciar o reino e refletir o caráter do rei. Onde nós estamos agora nesse momento? Nós temos manifestado a justiça de Deus? Onde nós estamos agora? Temos refletido o caráter do Senhor? Temos sido instrumentos de paz? E mais importante, nossa vida tem sido um culto constante? Nossa boca está cheia do louvor de Deus? E nossas atitudes têm demonstrado isso? Mas em quinto e último lugar, os Salmos apontam para o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente lê, por exemplo, reina o Senhor, nós sabemos quem é esse rei. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o cumprimento da esperança missionária. Ele é o Filho a quem as nações foram dadas por herança. Quando a palavra diz beijem o Filho, é esse Filho que está se referindo, é o Cordeiro de Deus, que em Apocalipse recebe o louvor de todos os povos, línguas, tribos e nações. Na cruz, o nosso Senhor Jesus abriu o caminho para que todas as nações fossem reconciliadas com o Senhor. E o caminho está aberto para a igreja. Na ressurreição, ele inaugura o seu reino, e na grande comissão, ele envia a sua igreja. E em Pentecostes, ele enche a sua igreja com o Espírito Santo. E as missões terminam ou terminarão quando Cristo for adorado por todos. Que a gente não reduza a nossa fé a um culto semanal, uma espiritualidade isolada. Faça essas perguntas para você mesmo hoje. Quem é que ao meu redor ainda não está adorando ao Senhor? A minha própria vida, ela tem apontado para a glória de Deus? Eu tenho participado do coração missionário de Deus? Queridos, a Bíblia ela começa com Gênesis. A palavra Gênesis significa o começo, né? Todas as coisas. Começa com a criação, que é também um ato missionário de Deus. E termina em Apocalipse com a redenção das nações, que também é um ato missionário de Deus. Mas no meio dela temos os Salmos que deixa bem reforçado isso que o Senhor deseja que todos os povos o adorem. No último salmo, por exemplo, Salmo 150, versículo 6, vai dizer: todo ser que respira, louve o nome do Senhor. Todo ser que respira, louve ao nome do Senhor. Aleluia por isso. Então, levantemo-nos, adoremos com visão global, oremos com paixão missionária, vivamos para que Cristo seja conhecido, que os nossos cultos sejam cheios de louvor, de adoração, que a nossa missão sejam cheias de poder e que a nossa vida seja um convite vivo às nações, porque o Senhor, ele reina, o Cordeiro venceu e toda a terra pertence ao Senhor. Só lhe deu glória, glória ao nome do Senhor por isso. Que Deus abençoe a você, a sua vida, a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor
estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura